Olá, professor de música e empreendedor, muito bem-vindo à nossa formação. Professor de música e empreendedor, formação agora, nós ficamos aí quase um ano preparando essa formação para vocês, gente. Depois de tantas turmas, centenas de alunos terem passado, vocês estão pegando o filé do filé, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês. Caso vocês não me conheçam, eu sou o Matheus Starling, eu sou fundador do professor de música e empreendedor da Starling Academy of Music, que é uma escola presencial, que é uma escola virtual, e de tantas outras coisas que eu vou revelar para vocês aqui. Na formação a gente abre tudo, a gente mostra os nossos bastidores, vocês vão ter aula comigo e vão ter aula também com membros da nossa equipe, ou seja, de todas as áreas, profissionais com expertise diferentes. Nós vamos estar compartilhando com vocês tudo o que é necessário para que vocês consigam progredir na carreira de professor de música. Então eu quero parabenizar você por ter feito essa escolha e ter decidido seguir adiante aqui com a gente, tá? Essa nossa formação é um organismo vivo, ou seja, vocês vão ter aqui uma parte do núcleo que a gente chama duro, que é igual para todo mundo, independentemente de que lugar você quer seguir dentro da área do professor de música. Então todo mundo faz a mesma formação inicial e depois você vai perceber que pode seguir alguns caminhos ali dentro da sua formação, tá? A gente está sempre adicionando conteúdo novo e a gente vai estar sempre avisando vocês quando esses conteúdos forem sendo colocados, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão receber esses contatos através de WhatsApp, através de e-mail. Tá? Na nossa formação você vai aprender a captar alunos todos os dias, como você já sabe, seja para aula particular, seja para aula em grupo, cursos online e também para donos de escola de música. O intuito é que você tenha a sua estabilidade financeira e que vá muito além disso. A nossa formação, gente, ela abrange muitos aspectos, tá, da formação do professor de música. Então a gente começa com uma formação mais humana, que são questões de mentalidade, porque se você não vence esse jogo mental, não adianta nenhuma outra técnica, que você já está derrubado, você já perdeu aqui. Se você não perde agora, você perde lá na frente. Então, a gente vai falar de toda essa parte de mentalidade, essa parte de hábitos, paradigmas, saúde, soft skills e etc. Depois a gente parte para módulos mais técnicos, por exemplo, como um módulo específico somente de Instagram. Também temos um módulo só de marketing, só de venda. Imagina quantas coisas tem para falar dentro disso. Também temos a parte mais burocrática, mas não é chato e é essencial, que é toda a parte aí de gestão, contrato, parte administrativa, vários tipos de contrato, contrato com aluno, contrato para escola, para aula particular, contrato para contratar professores. Então tem muita coisa para falar nessa área aí, tá? A gente fala também da parte de didática, como você dá uma aula em grupo, aula em mentoria, aula individual, como criar método, como criar apostilas, cursos online. Depois a gente tem módulos específicos de ferramentas, né? Como você editar vídeos, gravar, toda essa parte tecnológica para que você possa postar bem na internet o seu conteúdo e também gravar os seus cursos. Também temos módulos sobre tráfego pago, essa ferramenta que é cada vez mais útil e é muito técnica, então o nosso gestor de tráfego vai estar passando essas aulas aqui para vocês, esse conteúdo. Temos também a nossa parte voltada para donos de escola de música. Você vai poder contar também com a nossa certificação, certificado que pode ser emitido. Essas informações vocês vão saber em breve. É importante falar sobre a nossa comunidade, gente, tá? Quem segue sozinho tem uma tendência de desistir, de ficar desestimulado. Então, junto, você chega muito mais rápido e muito mais longe. Então esteja atento à nossa comunidade que é no Facebook. Ela é muito útil para você. Ali você vai ter contato com os professores e com os outros alunos de forma muito organizada. E dentro dessa comunidade nós também temos premiações. Então fica ligado aí que você pode sair com um prêmio. Importantíssimo sobre o nosso suporte, tá? É tão importante que logo na sequência a gente tem um vídeo aqui falando de como funciona o nosso suporte ativo e o nosso suporte passivo. Ou seja, você não vai andar sozinho, você vai ter todo o nosso acompanhamento. E a gente faz isso de maneira muito organizada, tá? É organizado pra gente, mas principalmente para você. Então, por enquanto é isso. Fique atento aqui ao próximo vídeo na sequência. Olá, professor de música e empreendedor.
Fala, professor de música, muito bem-vindo, módulo 1 da nossa formação, professor de música empreendedor. Vou falar rapidamente para vocês sobre 3 pilares que são essenciais para a gente caminhar junto. Antes de tudo, eu peço algo para vocês que é de todo o meu coração, gente, estejam comprometidos. Faça desse treinamento, essa formação, algo especial na vida de vocês, se comprometa desde o início. Essas primeiras aulas, elas têm o potencial de mudar tudo. Quando a gente trabalha bem a nossa mente, o nosso corpo, a gente consegue enfrentar os desafios. Tem muitas pessoas que possuem muita formação, muita coisa técnica, tá? Hard skills, né? São formações sérias. Mas a pessoa, ela sucumbe porque a mente não está boa, porque o corpo não está bom. Antes de eu falar sobre os 3 pilares, deixa eu falar rapidamente como começou esse treinamento, tá? Eu estou regravando tudo do zero, todos os módulos. Nós começamos o treinamento professor de música empreendedor em março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Nós tivemos a pandemia. Quando eu comecei a gravar o curso, eu não fazia a mínima ideia, lá em dezembro de 2019, o que a gente iria passar. Então eu passei com várias turmas de professores, um turbilhão de coisas. Desde março de 2020, a primeira turma foi exatamente uma semana depois, uma semana antes da quarentena. Então, até hoje, os ex-alunos lá daquelas primeiras turmas agradecem sobre o módulo Mentalidade. Até hoje eles revisitam o módulo Mentalidade. Falam assim, Matheus, cara, você não tem noção como eu sou grato às coisas que eu aprendi ali, como que isso me manteve firme, me fez ser resiliente. Então, não tenha esse primeiro módulo como um módulo mais superficial, ou até mesmo algo que você possa excluir. Eu acho que é muito pelo contrário. Na minha opinião e na opinião de muitos alunos, o módulo 1, que é o módulo sobre mentalidade, é o módulo mais importante. Ele vai te colocar numa fundação, num mindset importante para você prosseguir, tá? Então eu peço que vocês levem esse módulo de maneira muito séria, que vocês façam os exercícios. Esse é um treinamento muito prático, tá? Eu uso, gente, muitos livros de referência. Para esse módulo aqui, tem pelo menos 3 que eu estou usando. Tem mais de 3, tá? Mas tudo que eu estou usando aqui é prático. Então não tem nada teórico que não é aplicado, que eu não aplico, que eu não venci. E eu costumo dizer, né, vocês vão aprender no marketing, sobre avatar. Que eu sou o avatar transformado desse curso aqui. Porque eu estou na internet desde 2009, batendo cabeça, numa época que era tudo mato. E eu peguei todas as fases, né? Em todas as fases eu continuei crescendo, eu continuei prosperando, eu vi vários músicos desistindo, vários músicos excelentes, vários professores excelentes desistindo. Porque, gente, o jogo ele está aqui dentro. Então eu venci junto com a minha esposa, junto com a minha equipe, e hoje eu estou aqui para passar para vocês, tanto eu quanto Poderosa Chefona, quanto a nossa equipe, todos esses passos a passo ou passo a passo? Enfim, graças a Deus que eu não estou aqui para dar aula de português para vocês, hein? Apesar de que eu sou formado em Direito, vocês sabiam disso? Enfim, eu sou formado em Direito e também sou formado em Música, eu fiz uma faculdade de Performance, ou seja, eu não fiz um curso de licenciatura. Isso é uma outra coisa que a gente vai conversar um pouco mais adiante lá na fase de didática, né? A respeito de o que você precisa ter para ter uma boa didática e não necessariamente você precisa ser formado em licenciatura, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu queria, antes de falar 2, 3 pilares, falar sobre a mente que a gente possui hoje. Quando você começar a estudar sobre gatilhos mentais, esse aqui é um livro de referência sobre esse assunto, gatilhos mentais, a arma da persuasão. Apesar do nome ser um pouco bobinho, né? É um PhD, esse livro é importantíssimo. Foi o primeiro livro que tratou do assunto gatilhos mentais. E ele fala sobre o croc brain, né? O cérebro reptiliano, que é o cérebro nosso mais primitivo. Aqui tem uma outra literatura, perceba o título, previsivelmente irracional. O que isso quer dizer, gente? A maior parte das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, elas ocorrem de forma automática, subconsciente. Né? Nós não estamos o dia inteiro tomando decisões de forma racional, de forma consciente. Por quê? O nosso cérebro, ele exige energia. Você tem queima calórica para trabalhar teu cérebro. Então o teu cérebro, ele não quer trabalhar. Ele quer fazer as coisas no automático. É assim que você consegue sobreviver. Quando você passa um dia onde você é exigido muito mentalmente, você acaba o dia completamente exausto. Né? Existe um uso de energia pelo teu cérebro.
Então, é natural que o teu cérebro queira usar menos energia. E aqui está um ponto crucial para você entender tudo que nós vamos falar daqui para frente. O cérebro, como ele foi forjado ao longo do tempo, esse nosso cérebro, que nós usamos em 2021, 2022, 2023, ele não é um cérebro que foi forjado há 100 anos, há 200 anos. Ele é um cérebro que foi forjado há milênios e milênios, tá? Antes de Cristo, depois das épocas dos séculos que passaram, guerras, perseguições, um mundo difícil. Nosso cérebro, ele foi forjado ali na Saara africana. Depois você pode pesquisar mais a respeito disso. Mas qual é o ponto crucial de você entender? Nós temos uma impressão, porque vivemos um momento tecnológico muito avançado, mudanças muito rápidas, a própria pandemia acelerou o processo de digitalização em 10 anos, em apenas um ano. Existe uma impressão de que nós, por isso, aprendemos mais rápido. De que o nosso cérebro ele é diferente dos nossos ancestrais, mas na verdade não. Olha que curioso. O teu cérebro, ele busca estabilidade em tudo. Então, seu corpo busca estabilidade. Temperatura, batimento cardíaco, pressão sanguínea. O seu cérebro ele está o tempo inteiro comandando essa máquina e tentando lutar por estabilidade. Perceba só, por que ele luta por estabilidade? Estabilidade é igual zona de conforto. Zona de conforto é igual a procrastinação. Porque ao longo dos anos, durante o período onde o nosso cérebro foi forjado, séculos, séculos e séculos, não é coisa de 1900 para cá, nós vivíamos em perseguições, em guerras, nós precisávamos viver junto com uma comunidade grande para o inimigo não vir capturar todo mundo. O homem saía para caçar, ele ficava às vezes mais de um dia fora. Era uma vida muito estressante. Então o cérebro, ele falava assim, cara, eu preciso pegar esse cara e trazer ele para a estabilidade. Ele está o tempo inteiro correndo, ele está o tempo inteiro fazendo exercício físico. O mundo mudou, nós vivemos uma vida tranquila, a gente não está vivendo em guerra, nós não estamos fugindo de ninguém, a gente pode ficar o dia inteiro sentado na cadeira. Mas lá dentro do seu cérebro, ele está lá, ó. Ele está pensando que você ainda é aquele cara antigo. Então existe um descolamento entre a vida que você vive hoje e o teu cérebro. Isso muda tudo, gente. Quando você entende que muito da sua procrastinação é apenas um comando natural do seu cérebro. Você quer ficar na zona de conforto, você quer segurança, por quê? É o teu cérebro. Situação de dinheiro, eu li um livro, eu achei muito interessante, de que o nosso cérebro, ele também não foi forjado a ter uma percepção financeira em nota. Nota é uma coisa recente na sociedade, né? A gente, antes disso, era o escambo, antes disso a moeda era o sal, depois a moeda foi prata, ouro, foi mudando isso ao longo do tempo. O nosso cérebro não processa isso. Então, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade e isso precisa ser aprendido. Você não nasceu programado para viver de uma outra maneira. Você nasceu programado para estabilidade, zona de conforto, procrastinação, porque o teu cérebro está o tempo inteiro pensando pelos comandos e como ele foi forjado ao longo dos anos, de que qualquer momento pode ter uma guerra e você precisa de energia, de estabilidade. Então hoje, se você quer perder peso, o que você tem que fazer? Você tem que correr. Você tem que subir o seu batimento cardíaco. Porque o seu batimento cardíaco ele é estável. Olha só que interessante, gente. Hoje nós vivemos uma vida em que eu posso estar meia-noite, 1h da manhã com uma luz ligada, branca, igual eu estou aqui agora, e lá dentro do meu cérebro eu estou tendo a percepção que eu estou de manhã. Eu desregulo tudo, né? Luz branca. Poxa, o meu cérebro a vida toda acostumou que luz branca era luz do sol. Luz branca, luz amarela, não importa. Iluminação. Né? Não tinha luz na caverna. Né? As pessoas dormiam. Aí, de repente, a gente está cheio de estímulo trocado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Entender que se a gente quer ter uma vida que rompe, a gente vai precisar reaprender, a gente precisa reeducar. Na verdade, não é nem reeducar, porque nós nunca fomos educados corretamente. Nós precisamos mudar e ensinar nosso cérebro de maneira diferente, tá bom? Então, definitivamente, essa matéria ela é fascinante. Você precisa estudar sobre mentalidade, você precisa estudar sobre subconsciente, como o seu cérebro funciona. Eu sou fascinado por essas matérias, eu tenho livros e livros e mais livros, eu faço cursos e cursos sobre isso. Então eu vou falar, gente, já compartilhando aqui com vocês, sobre os 3 pilares. Ó. Nós temos 3 pilares essenciais que a gente precisa trabalhar na nossa vida, a gente precisa estar
em comum acordo aqui. Se você está com algum problema nessas áreas aqui, revise isso, porque não adianta nada a gente estar avançando em coisas super mega técnicas se no básico você está corrompido. Porque você pode aprender todas as técnicas de venda, de empreendedorismo, mas a sua mente está errada, a sua mentalidade, o seu corpo, a sua produção de hormônios também não está boa, você pode estar acima do peso e está gerando cansaço em você, as noites mal dormidas. Então esse nosso módulo é extremamente importante, tá bom? Então, mais uma vez, se comprometa e vem comigo. Exercício físico. Gente, eu estou olhando para vários lugares aqui, vocês vão entender por quê. Eu estou com os slides aqui, estou com a câmera aqui, e eu estou com os meus textos mais aprofundados aqui, tá bom? E eu vou ensinar para vocês como vocês fazem apostilas e como vocês preparam isso para cravar o curso depois. Eu estou aqui gravando com vocês, eu estou tendo as minhas referências, estudei o assunto, mas eu estou tendo meus bullet points nesses slides. Toda essa matéria que eu estou falando com vocês aqui, vocês encontram na apostila, e na apostila também tem os exercícios. Façam os exercícios, por favor, tá bom? Então, gente, primeira coisa, exercício físico. Tem que fazer todos os dias. Mateus, todos os dias? Sim. Como que o teu cérebro foi forjado lá atrás? Lá na Saara africana? Você fugia. Você estava o tempo inteiro agitado, vivia em tribos, em comunidades. Todos os dias você fazia exercício, o teu cérebro foi forjado para isso. Hoje você vive uma vida que você não se exercita, o que acontece? O teu cérebro está pensando, eu estou aqui acumulando gordura porque amanhã ele pode precisar para fugir. Mas no mundo real você já está acumulando gordura porque você não faz exercício. Ou seja, né, uma coisa é o que o teu cérebro pensa, outra coisa é como você age. Então você precisa tomar uma atitude e começar a fazer exercício. Mudança de mentalidade. Quantas vezes por semana? Se possível, todos. Pô, Mateus, todo é coisa de viciado? Não. Porque o teu cérebro foi programado para isso. Eu faço todo dia, Mateus? Eu faço. Normalmente eu tiro um dia só da semana de folga, tá? Mas exercício físico todos os dias. Se você está sedentário, não está fazendo nada, 4 vezes na semana, gente. Começar a exercitar 30 minutinhos por dia, tá? Eu não sou especialista na área esportiva, apesar de que eu pratico esporte há muito tempo. O esporte me salvou de muitas coisas. Se você tiver alguma dificuldade mais profunda, algum problema, um sobrepeso muito grande, procure a ajuda de um especialista, tá bom, gente? Vamos lá. Ideal. Faça a atividade física mais fácil para você começar hoje. A gente vai falar sobre hábitos e como que isso é importante para a sua vida. Hábito, um ponto. Você precisa definir dia e horário. Então não coloca, quando eu fazer atividade, quando sobrar tempo. Não. Eu começo no meu dia 8 horas da manhã, acorda 1 hora antes, se prepara, a gente vai falar sobre isso, e você vai fazer sua atividade, meia hora, 40 minutos. Ideal, 1 hora. Qual a melhor atividade? Musculação, tá? Mas se você não pode fazer musculação, faça qualquer atividade que seja acessível para você. O importante é que você consiga fazer hoje, ó. Não coloque obstáculo para iniciar, tal como distância ou uma atividade de grau elevado. Eu quero jogar tênis. Nunca joguei, vai ser difícil. Então, engrene em outra coisa. Depois você faz uma outra atividade mais complexa. Faça algo que você pode começar hoje. Então, o importante é criar o hábito. Se possível, faça a atividade logo pela manhã. Então, você vai ver, ó, que tem aqui até um exercíciozinho. Estabeleça os dias e os horários ao longo da semana para a prática da sua atividade física. Como que eu, Mateus e a Tatiane, poderosa chefana, nós fazemos? Nós acordamos antes das 8 horas da manhã, todos os dias. Dormimos sempre antes da meia-noite, vou falar sobre isso. Nós temos o nosso devocional matinal. Nós comemos eu como, por exemplo, 3 ovos pela manhã, uma dieta rica em proteína, com whey protein, como uma banana, tomo um café, faço algumas coisas de manhã que eu preciso fazer, de internet, faço a minha meditação, oro, leio a palavra. Depois eu vou para a academia. 10 horas da manhã eu estou na academia de segunda a sábado. Inclusive sábado eu vou com meu filho. E eu tenho um personal trainer 3 vezes na semana. Graças a Deus hoje eu posso pagar por um personal trainer. Ele me ajuda a sair dessa zona de conforto, não me acomodar. Mas não importa, comece do jeito que você pode hoje. Você precisa buscar uma atividade, gente, a prova de desculpa. Por isso que precisa ser a mais fácil, a mais acessível. Andar qualquer um pode. Ande 40 minutos. Não é melhor correr? Se você está paradão, não. Se você puder, o que você pode fazer? Você anda 2 minutos e corre um pouquinho mais rápido. Nada de corrida, né? Se você está parado,
por 1 minuto, 50 segundos, né? Você levanta do seu batimento cardíaco e mantém um pouco depois na caminhada, né? Dá um tiro de 1 minuto, caminha 2, tiro de 1 minuto, caminha 2, de leve, tá? Qualquer dúvida a respeito disso, se você tiver dúvida, procure um profissional ou só ande, tá bom? A ideia aqui é que a gente comece a falar sobre isso. Importante, gente, eu não estou aqui querendo ocupar um espaço de um outro profissional, tá bom? Então, exemplo, de segunda a quinta-feira, vou andar às 7 horas da manhã por 40 minutos, logo após o café. Olha que interessante. De segunda a sexta, tenho o dia certo, eu tenho o horário certo, 7 horas da manhã, e eu tenho o que a gente chama de empilhamento de hábitos, logo após o café. Então, eu já tenho o hábito de tomar o café, logo após o café, eu estou fazendo uma atividade. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre a alimentação, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, gente, sobre a pirâmide alimentar, que é só uma forma gráfica, visual, para as pessoas conseguirem ver, né? Sobre uma construção de dieta adequada para uma alimentação saudável. Nela é possível entender as proporções recomendadas de cada grupo de alimentos, garantindo que o nosso corpo receba os nutrientes de que necessita. Basicamente, gente, a gente separa em 4 grupos, tá? Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Normalmente, quase todo mundo tem uma ingestão de proteína menor do que necessária. Normalmente, a galera tem uma ingestão maior do que necessita de gordura. E gordura pode ser boa, tem gordura boa, tem gordura ruim. Vou falar rapidamente sobre isso. Vitaminas e minerais também, definitivamente importante. Eu mesmo tomo também complementos de vitamínicos, né? Eu tomo uma pílula por dia. Depois eu posso passar para vocês também, tá? Então, é separado essa pirâmide em 4 grupos, tá? A base da pirâmide, que é o quê? Carboidrato e sua versão integral, tá, gente? Carboidrato é extremamente importante para te dar energia. Então, você precisa procurar consumir carboidrato na sua forma natural, ou seja, quanto mais integral, melhor. Tudo quanto mais natural é melhor, quanto menos processo é melhor, tá bom? Então, coisa simples, eu tenho um pão normal integral, opto pelo integral. Arroz normal integral, opto pelo integral. Inclusive, o integral sacia mais. Então, quem tem problema de sobrepeso, se você come, por exemplo, um pão integral, ele sacia mais você. Legumes e verduras que oferecem uma boa ingestão de fibras e outros nutrientes responsáveis pelo funcionamento do organismo e crescimento do corpo, tá bom? Deixa eu passando aqui. Já adiantei o assunto aqui, vou botar aqui. Meio da pirâmide, proteínas, carnes, ovos e leguminosas fazem parte do próximo nível da pirâmide, como fonte de proteínas responsável pela construção e reparação de tecidos. Inclusive, gente, ganho de massa muscular, quando você malha, né, você tem lesões, microlesões no tecido, e essa reparação do tecido, e você precisa de proteína para isso, que é o ganho de massa. E olha só, a questão de você ganhar massa muscular não é só uma questão estética, tá bom? Por quê? Quanto mais massa muscular você tem, mais o seu organismo ele é exigido para queima de gordura. Olha que interessante, né? Mais massa você tem mais queima. E olha o loop bizarro. Quanto mais gordinho você tá, mais gordura você tem, logo você queima menos gordura. Você tem menos massa muscular. Quando você está nesse momento, você produz também menos testosterona. Quanto mais massa muscular, a tendência é você produzir mais testosterona. Testosterona está ligada a você ganho de massa muscular. Tem um loop do bem. Quanto mais massa muscular, mais testosterona, mais queima calórica, mais disposição, mais hormônios. Você quer entrar nesse loop, gente. Lembra que eu falei? Não adianta ter todas as técnicas se na mente e no corpo você está mal. Então aqui na apostila vocês também têm, falando aqui, proteína que vocês precisam comer, sobre a questão de queijos, tá? Queijos derivados. É importante, tem cálcio, proteínas, vitaminas, A e D. Evitem queijos que são mais amarelados. Lembra que eu falei sobre alimento integral ou não integral? Opte pelo integral. Queijo, mais branquinho ou mais amarelado? Opte pelo mais branquinho, tá? Topo da pirâmide alimentar. São os alimentos que devem ser consumidos menos, tá bom? Então, por isso que a pirâmide vai afinando. O que está na base a gente precisa consumir mais, a gente precisa de muita energia, a gente precisa de muita proteína. Lá em cima a gente precisa ingerir menos. Basicamente o quê? Gorduras e açúcares, tá?
Então, manteiga, maionese, óleo, azeite são exemplos de alimentos que devem ser consumidos com moderação. Menos de 10% das gorduras transforma-se em açúcar, ou seja, a energia sendo o resto depositado como gordura no corpo. Tá? Tem gordura boa, gente. Mas qual que é o toque que eu dou para vocês? Evitem comer gordura, evitem açúcar e fritura. Tá? Isso é básico. E vocês vão perceber que existe muita gordura em alimentos mais processados. Então, produtos industrializados como biscoitos, salgadinhos e afins possuem uma quantidade muito maior de gordura do que o recomendado. O que isso quer dizer? Foge deles. Ó, escreva os alimentos, exercício, já é o segundo exercício, hein? Escreva os alimentos que você precisa eliminar da sua alimentação. Evite tê-los por perto, portanto, não compre. Falaremos mais sobre isso na parte de hábitos. Eu sou um cara muito visual. Se eu vejo um biscoitinho bonitinho, um chocolate, eu tenho a tendência de querer comer, mesmo que eu não tenha vontade. É porque meu cérebro fala assim, ó, você já teve momentos de alegria com esse chocolate aí, hein? É a questão da recompensa rápida, né? Açúcar, ele recompensa muito rapidamente seu cérebro. E seu cérebro é espertinho. Ele vê ali, ó, lembra lá, desde a infância você come aquele chocolatinho, comeu, ficou feliz. Ele está aqui te lembrando disso, né? Já fala muito sobre recompensa, gente, muito sobre recompensa. Então tomem cuidado com eles, tá? Então, ponto importantíssimo, importantíssimo. Você quer uma alimentação saudável? Tente voltar mais para o natural. Quanto mais processo tem no alimento, a tendência é que esse alimento seja menos adequado para a alimentação. O que é natural, gente? Natural que você pega uma banana, pega uma maçã, né? Quanto menos processado, melhor. E tem um ponto importante também, ó. Tem um guia aqui alimentar com 5 pontos, que inclusive está no site do Ministério da Saúde. São 10 pontos, eu resumi em 5, que eu achei que não precisava de tanto não. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Tá? Então é o seguinte, você pega, por exemplo, um milho, uma ervilha, uma fruta que vem num pote. Cara, tem algum tipo de processamento, mas é minimamente processado. Adequado, mais adequado. Quanto menos processo, melhor, tá? Então, busque o que é mais natural para a sua alimentação sempre. Esquece biscoitinho, galera, isso aí deixa por um dia da semana. Esquece salgadinho, esquece lasanha. Lasanha, por exemplo, é ultraprocessado. Nuggets, esquece, é ultraprocessado. 2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos, tá bom? Evitar o consumo de alimentos processados, já falei. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados sempre que possível companhia. Por que isso, Matheus? É paranoia? Não. Quando você está na companhia de alguém, você come mais devagar. A gente come muito rápido. Eu, por exemplo, sou um cara que como rápido. Mas eu não tenho uma tendência muito para engordar. O que acontece? Quando você come mais rápido, você não dá tempo de se saciado. Você vai comendo, daqui a pouco você pensa que tá cheio pra caramba. Quando você come mais devagar, mastiga mais lentamente, você se sacia mais rápido, tá? Observação 1. Os alimentos in natura e os minimamente processados que receberam sal, açúcar, vinagre ou óleo para, principalmente, durarem mais tempo, né? Então esse é um alimento que é processado, né? Ultraprocessado. Ele foi pego da forma natural, foram colocado ali algo para que ele dure por mais tempo. Na sua fabricação são empregadas técnicas como cozimento, fermentação, salmoura, entre outras. Aqui vem, gente, cenoura, pepino, ervilha, palmito, compotas de frutas, carnes salgadas e defumadas, sardinha e atum em latinha, queijos feitos com leite, sal, pães feitos de farinha, fermento, etc, tá? 2. Alimento ultraprocessado são formulações industriais geralmente feitas de partes de alimentos. Por exemplo, açúcar extraído de um alimento, um amido extraído de outro alimento, com a proteína isolada de outro alimento. A lasanha é a melhor coisa que você pode ver, né? Tem ali queijo, tem ali frango, tem ali molho de tomate, tem presunto. Então é uma bagunça aquilo ali. Então tá aqui exemplo, refrigerantes, sucos artificiais, bolachas, cereais matinais, embutidos de todos os pratos prontos para consumo que imitam as refeições, lasanhas, congelados, nuggets, tá? Vamos nessa aqui, ó. Tá? Eu esqueci de compartilhar com vocês aqui esse meu slidezinho, mas tá aqui. Comer com regularidade e atenção em ambiente, blá blá blá, que eu já falei. Vamos voltar aqui, ó. Para fechar nosso exercício, escreva os alimentos que você precisa eliminar da sua alimentação. Evite tê-los por perto, portanto não compre, tá? Então, gente, ponto nevrálgico aqui para vocês. Organize a alimentação ao longo do dia. O que isso quer dizer? Escreva no papel agora. Todos os alimentos que você tem em casa, que você tem comido, que você já percebeu que estão arruinando a sua vida. Biscoitinhos, tá? Isso não quer dizer que você não possa comer nunca. Isso só quer dizer que você precisa comer isso com cuidado. Evitar ao longo da semana, por exemplo, tá? E, gente, olha só. Eu não tô aqui no papel de o pai chato, a mãe chata. Eu tô tentando ajudar vocês. E alimentação adequada tem a ver com liberações adequadas de hormônio, peso. Você andar na linha vai te ajudar a produzir mais. Tudo que a gente está falando aqui, gente, afeta a produtividade.
Então, se você está acima do peso, se você não está fazendo exercício físico, não está liberando os hormônios adequados, você não está dormindo bem, tudo isso vai afetar na sua produtividade. Pode não afetar hoje, mas vai afetar daqui a 1, 2, 3 anos. Então, estou aqui tentando ajudar nesse lado, tá bom, gente? Vamos continuar que tem mais, hein? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre a parte do sono reparador. Engraçado que eu tenho aqui algo para falar sobre sono reparador, porque eu sempre fui muito duro na queda. Quando eu era pequenininho, minha mãe me chamava de Duro na Queda. Esse era o meu apelido. Acho que parecia que tinha uma série, né? Duro na Queda. 11 horas eu tava lá de olho aberto, assim. E minha mãe botando pra dormir, eu queria aproveitar meu dia. Sempre fui muito hiperativo, né? E eu sempre falei pra minha mãe que no dia que eu me mudasse pro Rio e fosse fazer uma faculdade, eu ia estudar de noite, e foi o que eu fiz. Então, a partir dos 17 anos, quando eu me mudei pro Rio, fui morar sozinho, fui fazer a faculdade de Direito, enquanto eu era músico profissional, você imagina como que era a minha vida. Eu dava aula, eu era músico, né? Praticava, tocava e fazia faculdade. E eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Nossa, adorava aquilo ali. Então, eu fui aquele cara que me acostumei a acreditar que eu produzia melhor à noite. Talvez você acredite nisso, mas isso aí não é uma verdade, gente. Desculpa decepcionar vocês. Eu sei que tem muita gente que acredita que produz melhor à noite, mas isso não é uma verdade. E existe comprovação científica, tá? É só você pensar de como você foi forjado ao longo dos anos. Né? Acabava o sol, o seu corpo já começa a se preparar para o descanso. Né? De manhã, 5h30 da manhã, tá todo mundo de pé. A sociedade viveu assim até pouco tempo atrás. Agora, de 100 anos para cá, 50 anos para cá, que a gente começou a poder escolher dormir mais tarde. Mas você não foi. Você não foi projetado para isso. Seu cérebro não foi forjado para isso, gente. Não adianta querer lutar contra algo que é natural. Isso não quer dizer que não tenham pessoas que não trabalhem melhor à noite. É claro que tem. Eu também gosto de trabalhar à noite. Eu tenho 3 crianças. Põe a molecada para dormir. Que horas que é boa? Pô, 10 horas. É maravilha. Só que eu sei que ao longo de 20 anos eu dormi 3, 4 horas da manhã. A minha produtividade foi boa. Quando eu comecei a dormir antes de meia-noite e acordar antes de 8 horas da manhã, a minha produtividade ficou ainda melhor. Então, se você acha que é produtivo à noite, experimente dormir mais cedo, acordar mais cedo. Você vai ser ainda mais produtivo. Tá? Ponto 1, gente. Durma antes de meia-noite, acorde antes de 8 horas da manhã. Isso é consenso. Ideal dormir 9 horas, 10 horas da noite, pra mim é impossível. Então, aqui em casa a gente tem que botar a molecada pra dormir, a gente gosta de à noite ficar junto, conversar um pouco, às vezes a gente assiste uma série. Mas chegou ali, 10 e pouca, 11 horas, a gente já tá desligando tudo. A gente já tá desligando celular, televisão, pra gente poder conversar, luz apagada, orar junto. Desligar e dormir antes da meia-noite, tá? A gente acorda antes de 8 horas da manhã. Ideal é isso, gente. Veja como você consegue dormir entre 7 e 8 horas, dentro desse horário aí, entre meia-noite, antes de meia-noite dormir, acordando antes de 8 horas da manhã. Se você conseguir ter disposição para acordar 5 e pouca, 6 horas da manhã, tem gente que consegue, eu não sou dessa galera, maravilha. Então vamos nessa. Vamos falar sobre o sono reparador, né? O sono reparador é aquele que você descansa verdadeiramente e acorda com disposição, sem apresentar sinais de cansaço ou sonolência. Ele é fundamental para ter foco e energia nas atividades diárias. Gente, se você está acordando e boceja e fica cansado ao longo do dia, então o sono não foi reparador. Você tem que estar com disposição da hora que você acorda até 9, 10 horas da noite. Você tem que começar a ficar cansado nesse horário. Eu posso dizer para você que hoje em dia a minha vida é assim. Eu fico disposto até 9h30, 10 horas, ali que eu começo a diminuir o ritmo, apagar as luzes, tá? É uma coisa que eu preciso até apagar para que isso aconteça, senão eu continuo pilhado. Então esse é um sono que precisa ser sem interrupção. Dica, não beba muita água antes de dormir. Pare de beber água 1h30, 2 horas antes. Você não quer interromper teu sono para levantar, para fazer xixi, tá? Então o sono precisa entre 7 e 8 horas durar. Se você, gente, quer dormir bem, volte ao natural. Isso é um ponto muito importante, eu vi isso de um especialista. Durante muitos anos a nossa vida foi assim. Né? Hoje você tem uma vida artificial com muita luz, tela de computador, tela de celular. O teu cérebro não foi projetado para isso. O teu cérebro ele começa a entender pelo relógio biológico que vai chegando nessa hora ali, 9, 10 horas, é o momento de descansar. Mas você está enviando sinais equivocados para o cérebro. Então existe essa briga. O tempo inteiro eu estou falando sobre isso, né, gente? Como o nosso cérebro foi forjado e projetado e como são os sinais que nós vivemos. Então existe um desbalanceio, tá bom? Tudo isso aqui está na apostila também. Então excesso de tela, galera. Chegou 10 horas, 10h30 no máximo, desligou tudo. Então direto ao ponto aqui para vocês. Deixa eu ver se tem um slidezinho dele. Direto ao ponto, hein, não. Durma antes da meia-noite. Acorde antes das 8 horas da manhã. Não use celular e evite qualquer tipo de luz forte depois das 22 horas, hein? Galera, até queria saber de vocês aí, disso aqui tudo aqui. O que realmente está mudando na cabeça de vocês? O que é novidade para vocês? Ou o que de repente não é tão novidade, mas você fala assim, poxa, cara, tá mais uma pessoa confirmando que eu preciso mudar em certas coisas, tá? Então vai compartilhando com a gente isso, faça as tarefas, tá? O benefício de uma boa noite de sono. 1. Redução de estresse, tá? Durante o sono, o seu organismo reduz a produção de cortisol e adrenalina. Cortisol, gente, adrenalina, tudo é bom. É bom pra gente ser produtivo, mas esse hormônio, cortisol, é um hormônio do estresse. Então se você tem muito estresse, você está liberando um hormônio que é ruim em excesso. Ele só é bom numa medida. Tá? Então é um hormônio que você, dormindo bem, você reduz. Porque muito estresse, você fica irritado, você fica inquieto. Ele ajuda você, gente, um sono bem regulado, a equilibrar a sua alimentação. Olha que doido. Olha como tudo está ligado. Alimentação ligada ao sono. Sono está ligado com uma alimentação adequada. Está ligado com o exercício físico. Um exercício físico bem feito está ligado a você dormir melhor. Quando você dorme bem, seu corpo consegue administrar os hormônios que auxiliam no equilíbrio da alimentação ao longo do dia seguinte. Olha que maravilha. Você fica reguladinho. Tá? Um deles é a leptina. Uma boa noite de sono aumenta os níveis deste hormônio que, além de regular a ingestão de alimentos, também contribui para queima de energia, proporcionando mais saciedade nas refeições.
Equilibrou o hormônio, cara. Aqui dentro você está equilibrado. Lembra que eu falei que muitas vezes parte dos problemas emocionais que nós vivemos, eles são resolvidos apenas com alimentação, sono e exercício adequado. No livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico, ele fala que 70% dos casos clínicos de doenças emocionais são resolvidos meramente com exercício, alimentação e uma boa noite de sono, tá? Então, dormir bem, melhora de humor. A privação do sono atinge diretamente a produção de serotonina, um dos hormônios mais importantes para você se sentir bem, tá? Ele regula o seu humor. Assim, quando dormimos mal, nos irritamos mais facilmente ao longo do dia. Você já percebeu que quando você dorme mal ou dorme muito pouco, você tem aquela sensação de embriaguez? Você não está dando o seu melhor, você fica um pouco tonto? A produção de hormônio está inadequada, né? Os seus hormônios estão desregulados. Melhora de memória, tá? O seu cérebro processa mais, armazena mais. Estímulo de raciocínio, a falta de sono afeta na cognição. Tudo isso aqui, gente, tá na apostila, tá? Então, ponto crucial, rotina e hábito, ter um horário regular para dormir e acordar, gente. O corpo adora previsibilidade, o seu corpo adora a rotina. Então tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. É o que eu faço, graças a Deus, gente. Eu vivi tantos anos de regulado, de uns 4 anos pra cá que a gente começou a entrar no eixo. Eu e a minha esposa. Também com criança, né? Uma vida muito corrida, a gente tinha boas desculpas. Hoje nós não temos mais. Teria sim, né? Se você quer ter desculpa, você dá. Então, um horário, todos os dias iguais para dormir e acordar. Mesmo que você sinta cansaço ainda, que o cansaço não bateu forte, deita na cama assim mesmo, tá, gente? Desliga tudo, para de pensar, pode pensar, hora que melhora. Então, exercício, escreva aqui os principais problemas que você tem enfrentado com as suas noites de sono. Exemplo, preciso deixar o celular de lado até as 22 horas. Preciso comer mais cedo para não ficar com barriga muito cheia. Coloque o despertador em algum horário antes das 8 horas da manhã. Tem gente, galera, que eu tenho amigos que deixam o celular no carro. 10 horas, 9 horas da noite para não ficar mexendo na cama. Você pode fazer isso, você pode, por exemplo, botar o celular para despertar no banheiro ou um lugar um pouco mais distante para te obrigar a levantar. Tem gente, várias técnicas para os preguiçosos aí, tá bom? Então vamos lá, essa é a primeira parte, vamos seguir com a nossa aula.